Olá! Neste vídeo nós iremos conversar acerca da temática educação ambiental. Então acho que a gente pode começar pela pergunta: por onde começar, né? Eu, professor de educação básica, tenho esse compromisso, porque nós sabemos que a educação ambiental é obrigatória, nós temos uma lei específica que trata dessa temática, nós precisamos incluí-la no nosso currículo. Por onde começar? Antes de eu me debruçar a detalhes específicos da lei, eu gostaria de trazer o que Confúcio nos escreveu, que eu penso que tem a ver com essa nossa reflexão, vai nos ajudar a pensar sobre esse tema. Ele diz o seguinte: se você tem metas para um ano, plante arroz. Se você tem metas para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem metas para 100 anos, então eduque uma criança. E se você tem metas para 1000 anos, então preserve o meio ambiente. Então, o meio ambiente, nós sabemos que é uma temática importantíssima, porque ela tem relação com a sacralidade da vida. Ela está, de fato, conectada ao nosso cotidiano, à vida de todo ser vivo e do nosso planeta, da nossa casa, Mãe Terra. Bem, o que eu trago para vocês para responder essa pergunta, por onde começar? A docência, né, o professor, principalmente da educação básica, que é a maioria do que eu estou me direcionando aqui esta fala, precisa conhecer, né? Por quê? O que diz de fato a Política Nacional do Meio Ambiente e qual é a relação que essa política faz com a educação? Então, desde 1981, nós já temos a lei, que era a 6.938 de 31 de agosto de 81, que dispõe sobre essa Política Nacional do Meio Ambiente. Então, lá no inciso 10 do artigo 2º, já se estabelecia que a educação ambiental ela deve ser ministrada a todos os níveis de ensino, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Né? Capacitar quem? As crianças e os adolescentes da educação básica. Depois nós temos como marco legal a Constituição Federal, que no artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E lá no primeiro parágrafo vai dizer que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Aí eu trago o inciso 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. A LDB, ela vai prever na formação básica do cidadão que seja assegurada uma compreensão desse meio ambiente natural e social e que currículos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, eles devem abranger esse conhecimento do mundo físico e do mundo natural. E também a educação superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que ele vive. Que a educação tem como uma de suas finalidades a preparação para o exercício da cidadania. Então, lendo aqui rapidamente tanto a Constituição quanto a LDB, rapidamente, o que nós observamos? Que a temática do meio ambiente, ela está ligada ao mundo físico e natural, e que, vinculando com o nosso currículo, aos estudos do mundo físico e natural, e também com uma das 10 competências gerais da BNCC, a questão da responsabilidade e cidadania. Bem, na Política Nacional de Educação Ambiental, que foi instituída pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, ela traz princípios básicos para essa educação. Penso que a nossa leitura e a nossa interpretação em torno do que diz esses princípios básicos, eles são fundamentais para que eu consiga, de fato, desenhar um planejamento de aula, fazer um plano de aula, que realmente venha ao encontro do que diz essa política. Porque na leitura da lei, ela traz pontos fundamentais sobre essa educação.
Então, no primeiro item, né, no primeiro princípio, diz que esse enfoque ele deve ser humanista, holístico, democrático e participativo, né? Então, esse primeiro princípio já abre um leque de possibilidades para que essa aula seja uma aula realmente diferenciada, né? Porque não é muito comum, né, que o holístico venha com força, né, nesses nossos planejamentos. E aí resgatar esse enfoque humanista também é preciso. Resgatar esse caráter democrático e também de participação, né? O segundo princípio, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. A sustentabilidade ela é um conceito importantíssimo, por vezes não muito bem compreendido, mas a sustentabilidade, é o entendimento deste conceito e também deste conhecimento que da educação básica, nós professores precisamos debater isso com os nossos estudantes. O que é de fato uma economia sustentável? Então, é preciso que nós possamos nos aprofundar do conceito para poder ter a argumentação teórica para colocar esse conhecimento disponível para essas crianças e adolescentes. Porque nós sabemos que se nós estamos hoje inseridos num sistema capitalista, patriarcal, o que esse sistema tem feito? Pouco preservado o meio ambiente, apesar de políticas nacionais e internacionais serem marcos regulatórios, por vezes essas leis e essas normativas não dão conta do que de fato acontece no cotidiano com a própria natureza, Então, olhar para esse segundo princípio, se nós não trabalhássemos nenhum e focássemos nesse segundo, já nós teríamos material para o ano letivo todo, dada a complexidade que nós temos aqui. No terceiro, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da multi e transdisciplinaridade. Porque como que nós vamos entender a temática da educação ambiental, porque ela não é um componente curricular, mas ela vai permear, ela vai transversalizar todos os componentes curriculares, assim como todos os campos de experiência. Então, é claro que eu preciso ter uma compreensão desses princípios, para que a partir desses princípios eu possa, lá na nossa matriz referencial curricular, saber quais são os momentos, quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que se conectam com esses princípios, por exemplo. O quarto, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Entender a ética como a minha preocupação, nesse caso, com o meio ambiente. E se eu me preocupo com o meio ambiente, essa ética é aquilo que nós sempre compreendemos, a minha preocupação com a minha ação em relação aos outros. E 5, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. Lembrando aí o que a gente tanto tem estudado nos últimos tempos, quando a gente fala de currículo, entender o percurso formativo, do 0 aos 17 anos. Então, essa temática ela vai percorrer esse caminho, que é o que a gente chama de horizontal, se nós pensarmos no documento da BNCC. Dos 0 aos 17 anos esse trabalho, é um processo. E o sexto, a permanente avaliação crítica do processo educativo, porque ele é um tema vivo e dinâmico, Saber trabalhar com a temática do meio ambiente é realmente entender esses princípios, quais são seus objetivos, a quem eles servem, e qual é o contexto local, regional, nacional e internacional. O que acontece no mundo, no aqui e agora, em torno do meio ambiente? Lá no sétimo, vai dizer o seguinte: a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, que foi o que eu acabei de comentar aqui,
O oitavo, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. E aí entra todo, né? Não podemos esquecer dos nossos biomas, tão diversos os biomas brasileiros, né? Esse respeito à diversidade individual, cultural, né, e à pluralidade, né, se nós tivermos dúvidas ainda sobre essa questão, depois eu vou mostrar para vocês quais são os materiais que podem nos auxiliar nessa compreensão. E aí vamos aos objetivos fundamentais dessa educação, né? Lá no artigo 5º dessa lei de 1999 diz o seguinte: o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Então veja a dimensão complexa que tem, né, a educação, essa questão de debate, né? Ela envolve todas essas relações que eu acabei de citar. No segundo objetivo, a garantia de democratização das informações ambientais. Então, eu acredito que seja impossível, né, ou pouco atraente, porque impossível a gente sabe que não é, mas acredito que é pouco atraente e não cumpriria os objetivos de uma educação ambiental se eu não trazer para este plano informações ambientais atuais, né? E o terceiro, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Então, se eu trago informações atualizadas, se eu sei desses princípios, se eu vou trabalhar essa questão ética e estética, né? Lembrando que toda ética pressupõe uma estética, né? E essa atividade, esse movimento da escola, por que da escola? Porque na verdade é uma temática tão complexa que ela não vai ficar apenas isoladamente num plano para um componente curricular, né? Nós sabemos aí pela nossa experiência que nós trabalhamos com vários projetos que envolvem o meio ambiente, né? Então, ele é uma temática que realmente gera toda essa mobilização coletiva, e essa mobilização de planejamento coletivo dentro da escola vem ao encontro dos princípios da própria lei, né? Bem, e desenvolver consciência crítica, nós sabemos que essa questão também tem um dado de subjetividade aí, mas passa, né, por aquela questão, né, do professor saber qual o seu papel político também dentro da escola, né? Entendendo o político nesse sentido amplo, né, do que a gente entende, né? Da política no sentido de postura, né, ideológica mesmo, de a serviço de quem e para quem eu ensino, né? Qual o sujeito que de fato queremos formar? Então, é preciso assumir realmente essa postura para que eu tenha gabarito para trabalhar a educação ambiental, porque eu não vou fazer isso a serviço de qualquer coisa, né? E no quarto objetivo diz o seguinte: o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Ela está estreitamente ligada ao exercício da cidadania e também de uma responsabilidade coletiva, mas também de uma autorresponsabilidade, né? Porque como que eu vou pensar o coletivo se individualmente não se pensou, né? Como que eu vou mobilizar alguém para uma participação coletiva se esse sujeito não foi tocado, né, no significado dessa ação? E no 5 diz o seguinte: o estímulo à cooperação entre as diferentes regiões do país em níveis micro e macro regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. E quando nós olhamos para esses objetivos, né, o que remete ao nosso planejamento? Trabalhar esses conceitos com as nossas crianças e adolescentes, né? O que vem a ser essa cooperação? Que
equilíbrio é esse possível entre essas regiões do país, né? Quais são as diferenças ambientais e de preservação e desse meio ambiente de uma região para outra, né? Então, à medida que a gente vai lendo cada objetivo desse, nós vamos abrindo um leque infinito, né, de atividades possíveis para se pensar na sala de aula. E o sexto, o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia, né? Então, principalmente agora, né, durante a pandemia, nós sabemos que a questão tecnológica ela veio para ficar, né? Então, a docência precisou lidar com esses recursos e vamos continuar. Então, ciência e tecnologia. E aí também contextualizar, né, como que a ciência e a tecnologia hoje vem sendo amparada pelas políticas públicas, né? Então, é uma riqueza de conceitos e conteúdos que nós precisamos avançar, né, e entender melhor para cumprir todos esses objetivos. No sétimo diz o seguinte: o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Quando eu leio, né, para esses objetivos tão bem escritos e articulados e indiscutivelmente importante para a preservação do meio ambiente, e não só a preservação, né, porque nós precisamos expandir a nossa mente para entender essa questão ambiental na educação, porque por vezes, né, quando a gente fala nessa temática, rapidamente nos remete projetos de preservação. Só que algumas vezes esses projetos são superficiais, né? Ou eles cumprem ali aqueles objetivos daquele momento do projeto e depois se esquece. Ou então fica apenas na superficialidade da temática, né? Porque quando se fala dessa solidariedade, que solidariedade é essa? Né? Como trabalhar esse valor, né? Essa questão do ser solidário, né? Como tocar os nossos estudantes para essa temática. Então, sobre a educação ambiental, ainda na Lei 97/95 de 99, lá no artigo 1º diz algo também interessante, que é: entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Porque, na verdade, como ter qualidade de vida se o ambiente está prejudicado? Não é possível, né? Então, essa educação ambiental, ela vai envolver um processo individual e coletivo, como eu já falei anteriormente, e ele trabalha especificamente construção de valores, né? Então, ela traz em si um dado de subjetividade, né? Ela traz um dado de sensibilização, ela traz um dado fortíssimo de humanização. E para além, né, do que eu trouxe até aqui, né, da nossa Constituição, da LDB e da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares nacionais, né? Então, a Resolução número 2 de 15 de junho de 2012, né, ela traz a relevância e a obrigatoriedade da educação ambiental. E ela vai trazer, dentro desse texto da diretriz, conceitos que eu citei até aqui junto com a lei, né? Só para reforçar que na diretriz também vai falar dessa ética, que é uma ética ambiental, vai falar da reciprocidade das relações, porque envolve o eu e o outro, o individual e o coletivo, a sociedade e o sujeito. Ela é uma prática social, envolve valores, envolve interesse, visões de mundo, e dimensões política e pedagógica, fortemente essas duas dimensões. E aí uma questão para a gente pensar, né? Se eu tenho já esse arcabouço teórico, né? Eu como docente conheço toda essa legislação que por si só já nos dá
já traz princípios e objetivos que, a partir deles, nós teríamos conteúdos para trabalhar durante um ano letivo inteiro. Mas não é só isso, né? É uma temática que tem uma riqueza de referenciais bibliográficos onde eu posso pesquisar para fazer um planejamento excelente. E aí a pergunta é, diante dessa imagem magnífica, né, que eu trago aqui para vocês, que representa muito o nosso país, por que, mais do que antes, precisamos falar de educação ambiental? Por quê? O que vem em mente quando eu faço essa pergunta a vocês? Bem, infelizmente, a resposta que eu trago a essa pergunta, ou aproximações para essa resposta, é, por exemplo, que a concentração de CO2 é a mais alta em milhões de anos. Então, o aumento da temperatura no planeta e nível dos oceanos é inevitável, inevitável. Porque nós estamos nessa discussão dessa temática há muito tempo, mas de fato os objetivos não estão se efetivando. Porque nós não conseguimos diminuir, né, a concentração de gás carbônico. O Brasil registra o segundo pior ano de desmatamento na Amazônia, é uma série histórica. Todos os dias nós vemos esse relato na mídia, todos os dias. Então, entre agosto de 2020 e 31 de julho deste ano, os alertas de desmatamento somaram 8,7 mil quilômetros quadrados em toda a Amazônia. O total desmatado foi apenas 5,5 menor do que no período anterior, com dados agora de agosto. Houve mais queimadas na Amazônia brasileira neste ano. Essa figura que eu trago para vocês é uma figura, tá, que que mostra a variação percentual no número de queimadas por estado até em 2019. Depois eu vou trazer os dados atualizados de 2021. Então vejam ali, né, aonde houve mais queimadas, que é aquela parte mais ali que está em Bordeaux, Roraima, Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Isso em 2019. Tá? Mas o que nós temos hoje de atual como dado? A Amazônia tem o maior número de focos de queimada dos últimos 14 anos por mês de junho. Então a situação é muito trágica para o nosso Brasil. No Brasil, as mortes em decorrência da poluição atmosférica, elas aumentam 14% em 10 anos. Somente em 2018, o custo com internações devido a problemas respiratórios ultrapassou 1,3 bilhão para o SUS. Entende? Então, veja a dimensão. Nós não temos a real dimensão dessa tragédia. Só quando nós olhamos para esses índices, para esses percentuais. E não estamos evoluindo. Se a lei de educação, né, da Política Nacional do Meio Ambiente e as diretrizes, né, há quantos anos, né, a lei que eu acabei de ler, os princípios e os objetivos, é de 99. O que evoluímos? Né, o que estamos fazendo? Os problemas ambientais no Brasil, o que nós temos a ver com isso? Ora, se eu sou docente, se nós temos essa função social, se a escola tem uma função social, que é a inclusão de todos e todos a esses conhecimentos científicos e culturais, é preciso levar essas informações para a escola e trabalhá-las nessa conscientização, nessa construção de conhecimento, de defesa, porque todos têm o direito ao meio ambiente preservado. Né? O que nós estamos fazendo? Quais são os problemas ambientais no Brasil hoje, né? Primeiro, o maior de todos são as queimadas, os desmatamentos, o assoreamento dos rios, a poluição da água, a poluição do solo e a poluição atmosférica. A educação ambiental é vista como um fator primordial para a superação do desafio da sustentabilidade. Porque se não passa pela educação, se essa conscientização não acontece desde cedo, desde o entendimento da criança, não é na fase adulta que ele vai compreender essa importância, né?
Então eu trago aquela perguntinha que quem já me conhece acompanha sempre as minhas falas: como pode melhorar? É claro que é possível melhorar. E se nós não dermos conta de toda essa problemática, mas o nosso papel a gente pode fazer com, né, decência, com compromisso, com responsabilidade. Porque como que eu começo a trabalhar isso com crianças e adolescentes? Cuidando do meio onde nós estamos inseridos. Se a minha sala de aula, né, se eu coloco os meus alunos em sala para conhecer esse espaço, sentir esse ambiente, e todos no coletivo se preocupar com a harmonização desse ambiente, com a harmonização das relações, com a limpeza, com a organização, com uma estética que alegra os olhos, né, ao que é belo, ao que é bonito. Se eu começo a harmonizar este ambiente, depois eu consigo também trabalhar a temática do meio ambiente. Porque o meio ambiente não é só tratar da queimada que acontece severamente em algumas regiões do país, mas como que está, né, a proteção dessa natureza ao redor da escola. Né? Então, é algo tão complexo que envolve o local, né, que envolve a questão local, regional, nacional e internacional, o micro e o macro. É uma questão macro que nós precisamos de informação e conhecimento e de dados sempre atualizados, mas precisamos olhar para o micro, senão não se conecta, né? E aí, o que é fundamental para os professores que vão colocar a mão na massa para trabalhar projetos, atividades e desenvolver ao longo do ano essa temática, é estar de olho na agenda global, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS, tá? Esse aqui é um conteúdo, é um conhecimento fundamental para o professor, né? Então nós temos os Objetivos de Sustentabilidade, que são a erradicação da pobreza, o Fome Zero, a boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis. O 13, combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo d'água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. E o 17, parceria em prol das metas. Então, para vocês se debruçar, e eu acredito que vocês precisam se debruçar um tempinho para entender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que ele possa ser trabalhado nas escolas, tá? Eu convido vocês a visitar a página do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD. Essa página vai auxiliar vocês a respeito de entender melhor esses 17 Objetivos de Desenvolvimento. É fundamental trabalhar nos nossos planejamentos as 17 metas, objetivos aqui da Agenda Global. Tá? Então essa página que eu deixo aqui o link para vocês, ela vai ajudar bastante nos planejamentos. Lembrar, né, que quando falamos dessa educação ambiental, a gente tem que trabalhar esse tripé da sustentabilidade, que é o econômico, social e ambiental. Então é preciso fazer essa relação dessa tríade e entender, né, a diversidade como um princípio formativo. Então, precisamos de quê? De informação, de conhecimento e de sabedoria. A informação nós temos várias. Precisamos ter sabedoria para poder filtrar. Qual informação de fato eu vou levar para a escola? O que nos interessa? Porque às vezes nós temos um leque tão grande de informação e nós não filtramos o que é essencial. Por isso que eu fiz questão, educação ambiental, por onde começar? Começa pelos princípios e os objetivos da Lei de 99. Foca nessa questão para a gente não se perder dentro de uma amplitude de possibilidades. E depois vai para a ODS, vai lá estudar um pouquinho ali os 17 objetivos da Agenda Global. Por si só isso já, tem uma fundamentação teórica e epistemológica muito forte para trabalhar a questão ambiental. E com essas duas informações teóricas fortes, da questão,
é informação atualizada, local, regional, nacional e internacional, para debater com os nossos estudantes. O que nós podemos fazer para além disso, né? Revisitar os fundamentos teóricos metodológicos da proposta curricular de Santa Catarina, né, que tem um tópico específico da educação ambiental, lembrar desse percurso formativo dos 0 aos 17, né, e adequar esse nosso objetivo às idades, às etapas do desenvolvimento das crianças e adolescentes, entender de educação integral, trazer esse dado holístico da integralidade, trazer o conceito de saúde da OMS, que nós já discutimos outras vezes em outros momentos, né, de parada pedagógica, né, o que é saúde para a Organização Mundial de Saúde? Não é apenas a ausência de doenças, mas é um estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. É possível e é imprescindível fazer o link entre saúde e preservação do meio ambiente. E há o conceito, né, de diversidade que nós podemos encontrar lá na proposta, lá na BNCC, na base do Estado. Então, só para revisar aqui, e eu faço questão de mostrar para vocês, né? A Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica, que traz especificamente, né, entre os seus textos a questão da educação ambiental. Tá tudo aqui, gente, tudo que vocês precisam saber. Esse caderno elaborado pelo Governo do Estado, Educação Ambiental, Políticas e Práticas Pedagógicas, que é de 2018, aqui do Estado de Santa Catarina, material muito bem elaborado. Esse material tem PDF lá no Google, assim como as nossas diretrizes, tá? E a nossa base, né? O Currículo Base do Território traz também um caderno sobre diversidade, né? Então, aqui na base, essa leitura também é imprescindível para nós que vamos fazer, que pretendemos, né, fazer esse planejamento de maneira bastante qualificada. Ele vai trazer aqui no tópico da diversidade, como um princípio formativo na educação básica, que está lá na página 30, a educação ambiental formal, né? Então, que educação ambiental são essas, né? Vários caminhos, várias possibilidades, e um item muito interessante, tá? Que eu gostaria que vocês procurassem lá na página 39, que vai falar do que não é educação ambiental, que é o que eu estou tentando puxar aqui a reflexão de vocês a partir da Lei de 99, da Constituição, da LDB, de toda essa legislação, dessa informação da realidade, para descobrir o que não é educação ambiental. Por quê? Porque por vezes nós nos engajamos em atividades e projetos na escola que não são educação ambiental, que cuida de maneira muito superficial, ou por vezes, eu vou citar aqui um exemplo que nós educadores já vimos, de quando nós vamos trazer, por exemplo, o tema da reciclagem, geramos mais lixo. Né? Trabalhamos com material de sucata, fizemos aquelas maquetes ou qualquer outra coisa, depois para onde vai aquilo? Para o lixo de novo? Então, muita atenção. Precisamos aprofundar essa questão do que é e do que não é uma educação ambiental. E aí, claro, né, como que eu vou ter disposição para trabalhar esse tema? Se realmente eu compreendo o princípio da sacralidade da vida, que é o que eu sempre trago, né, para aqueles que me conhecem, a questão da gestão do cuidado, ou do cuidado como Martin Heidegger nos fala, cuidado como cura, né, de uma existência autêntica, que é uma possibilidade de abertura ao mundo, que traz um dado de responsabilidade, que é ativo, porque quem cuida é ativo, né? Então, lembrar que a presença é vulnerável, ela está incumbida na pessoa humana como parte da sua existência. Essa condição de vulnerabilidade convoca o cuidado autêntico, no qual o ser tem a possibilidade de reconhecer sua angústia e transcender para ir além da sua própria existência. Esse dado de vulnerabilidade do cuidado é preciso ser entendido, porque se eu não me sinto vulnerável, ou seja, se eu não me sinto codependente dessa natureza que está ao meu redor e que ela é sagrada, por que eu vou trabalhar a temática, né? Então veja que tem um dado aí realmente subjetivo,
essa dimensão do cuidado, como Leonardo Boff nos lembra, o que se opõe ao cuidado, diz o Leonardo? É o descuido, é o descaso. Então, cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, de pré-ocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E aí, essa figura, já conhecida, acredito também por vocês, né? Do cuidado, o dado de vulnerabilidade da pessoa humana e de uma copresença. Então, a essência do cuidado na vulnerabilidade em saúde, ele é uma construção heideggeriana. Essa figura que eu trago da saúde, né? A enfermagem estuda muito esse cuidado em saúde e que a educação precisa pensar também a partir daqui. E aí, mais uma vez, a base, lembrando a base nacional comum, porque ela vai nos dar também o suporte para trabalhar, e a questão, né, do ser, do conhecer, do conviver e do fazer. Então, levar em consideração questões da integralidade, responsabilidade, autonomia, espiritualidade, o conhecimento, o raciocínio lógico, a dedução, a memória, a mediação, a empatia, o poder de liderança, né, a formação técnica profissional, a aplicação e a prática. Só para lembrar aqui algumas esferas, né, que lembram a nossa também Base Nacional Comum Curricular. Vale lembrar também os 5 pilares da educação integral. Então, o pilar da espiritualidade, a área cognitiva, a planetária, o relacional e a antropológica. Então, quando nós falamos dessa questão ambiental, nós precisamos retomar essas questões, que são os pilares de uma educação integral, né? Então, é inviável nós afirmarmos que estamos trabalhando a integralidade dessa educação se o pilar da questão planetária está desvinculada, né? Então, trabalhar a educação ambiental é estar cumprindo também o nosso objetivo de uma educação integral, que leva em consideração todas as dimensões que compõem o sujeito, citados aqui, como a espiritual, a antropológica, a cognitiva, a relacional e a planetária. Então, novamente aqui a figura do percurso formativo eu trago para vocês, para que a gente olhe para, né, essa metáfora, né, do conhecimento como uma espiral, né, da elaboração conceitual nesse formato em espiral, para que possamos trazer, né, experiências, vivências, ações e práticas como início, né, desse trabalho, para que a gente possa desenvolver atividades cognitivas, né, práticas, discussões, exercícios, exposições do professor, trabalhar com registro e sistematização destas informações e desses conhecimentos, para, enfim, né, a nossa criança ou o nosso aluno possa de fato ter uma elaboração conceitual. Lembrando que o objetivo do conhecimento escolar na mobilização de atividades cognitivas específicas, ela é sempre mediada pelo professor. Então, o percurso formativo nas orientações metodológicas, que traz o ensino e a avaliação da aprendizagem também como indissociável dos nossos planejamentos e da nossa prática. Voltando aqui ao desenho, né, e a representação das 10 competências gerais da BNCC, né, acredito que nas 10 competências gerais da BNCC nós podemos estar fazendo esse link, né, da questão ambiental com as 10 competências. Várias delas, né, nós podemos, na verdade, praticamente todas as 10 competências gerais, elas se vinculam à questão ambiental. É uma questão de conhecimento, é uma questão que envolve o pensamento crítico, criativo, né, e o pensamento científico, envolve todo aí um repertório cultural, né, o que a nossa cultura diz a partir da natureza. Comunicação, cultura digital, né, como vincular esse processo tecnológico ao que está acontecendo no meio ambiente. Envolve trabalho, projeto de vida, sempre lembrando para a gente agregar aquele dado do propósito de vida aos projetos de vida.
a argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, porque se não há autoconhecimento, se não há autocuidado, como que alguém que não cuida de si vai cuidar do meio ambiente? A empatia e a cooperação, a responsabilidade e a cidadania. Então vejo que vocês têm aí todas as 10 competências gerais da BNCC que vocês podem estar desenvolvendo habilidades, objetivos de desenvolvimento e aprendizagem vinculados à questão da educação ambiental. E aqui eu finalizo esse vídeo mostrando para vocês os documentos que eu citei anteriormente, o Caderno da Educação Ambiental, Políticas e Práticas Pedagógicas, elaborado pela Secretaria de Estado de Santa Catarina no ano de 2018, o nosso currículo base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense, documento de 2019, que vai estar trazendo a especificidade da educação ambiental, a proposta curricular de Santa Catarina em 2014, que vai trazer a formação integral da educação básica, focando também na questão ambiental, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, que tem texto específico sobre a educação ambiental. Então não nos falta legislação, aparato legal, argumentação científica e conhecimento e informação para que a gente trabalhe de maneira qualificada a educação ambiental nas nossas escolas. E também lembrar do texto da LDB e da Constituição Federal, que foi o início do que eu comecei, o início que eu fiz aqui na fala desse vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês possam alargar as estacas da mente em torno dessa questão. É realmente apenas uma parte introdutória desse assunto. Nós temos muita informação hoje em torno dessa questão, mas se vocês forem fazer pesquisas no Google ou em qualquer outra ferramenta de internet ou de mídia, procurem se certificar da fonte. Se é de fato dados científicos, verídicos, comprovados e a favor de quem e para quem são essas informações. Porque, professores, em tempos de tantas fake news, nós temos o compromisso social de repassar apenas aquilo que é científico. Num tempo onde a ciência tem sido, por alguns, banalizada ou não valorizada, a educação precisa trabalhar pautada na ciência e naquilo que é verdade e naquilo que colabora com a democracia e colabora com realmente esse sentimento de pertencimento ao planeta Terra. Lembrar que nós somos um todo, nós não somos desvinculados desse planeta, nós somos parte desse universo. Então, até o próximo encontro de formação. Gratidão.